Fala galera, e no Internacional, dia de jogo importante contra o São Paulo, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, e neste conteúdo nós vamos falar sobre Oscar e Leandro Damião. Se existe ou não possibilidade de eles jogarem no Inter a partir da temporada de 2024. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre o meia que está no futebol chinês em entrevista à ESPN. Eu mesmo entrevistei Leandro Damião na Rádio Guaíba e tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para a ESPN na segunda-feira e também em São Paulo participou aí de outras entrevistas. Vi que o presidente foi na CNN também, dentre outros veículos de comunicação do centro do país. E na ESPN ele foi questionado sobre Oscar, jogador que teve uma ótima passagem pelo Inter entre 2010 e 2012 e depois foi vendido em 2012 na gestão do ex-presidente Giovanni Luigi para o Chelsea por 25 milhões de libras naquela oportunidade, e desde 2017 o Oscar está no Shanghai Port da China. Abre aspas para Alessandro Barcelos. Sem dúvida nenhuma, o Oscar, e ele sabe disso, é um jogador que todas as vezes que se aventa a possibilidade, o Inter tem interesse. Jogador identificado e por ter a qualidade que tem. Esse é sempre um fator importante, mas a negociação tem limites e condições que muitas vezes não são possíveis. A gente tem o cuidado de não gerar expectativa e ela não ser concretizada. Mas é evidente que tem essa relação e a manifestação do clube ter o Oscar em algum momento, quem sabe, seria um passo importante dentro do planejamento do Inter, fecha aspas, o presidente Alessandro Barcelos falando sobre Oscar. É importante ressaltar que o contrato desse jogador vai até novembro de 2024. Portanto, a partir de abril ou maio do próximo ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas tem duas situações aí, e isso também serve para Leandro Damião, que eu vou falar mais adiante. A primeira situação, a segunda eu falo daqui a pouco, é que o Oscar ele recebe um salário, pasmem, de aproximadamente 10 milhões de reais por mês na China. Exatamente isso que eu falei. 10 milhões de reais atualmente na China. Para ele voltar ao futebol brasileiro, ele teria que reduzir, olha, mas muito dinheiro para que o Inter, se de fato efetivar lá no futuro uma proposta, ele conseguir bancar o jogador mensalmente, porque 10 milhões de reais por mês, nem o Flamengo e muito menos o Palmeiras, que são os clubes com maior poder aquisitivo no país, eles têm condição de pagar essa bagatela. É muito difícil, para não dizer impossível. Então, a negociação futura com o Oscar, ela depende do jogador diminuir em 9 milhões de reais o seu salário e receber aí próximo de 1 milhão, quem sabe 1,5 milhão, porque o que ele ganha na China hoje é impagável para futebol brasileiro. Sobre Leandro Damião. O Damião, eu entrevistei ele na segunda-feira na Rádio Guaíba, no programa Guaíba Esportes. E é um jogador muito solícito, é uma figura muito bacana, muito agradável, e ele é um cara muito sincero sempre nas suas manifestações. E o Leandro Damião, ele diz que no Japão está muito tranquilo, já está há 5 anos por lá, conquistou 6 títulos, que sempre conversa com o seu empresário Vinícius Prates, tem o seu contrato até o final do ano, que ainda não começou a conversar sobre a renovação
com o Kawasaki Frontale, não assinou pré-contrato com ninguém. E lá pelas tantas, bem no final da entrevista, eu questiono a ele: o Inter sempre vai ter preferência na minha vida, sempre vai ser assim. Hoje é difícil falar isso por ter contrato com o Frontale. Sempre gostei de jogar no Inter. A sensação que eu fiquei da entrevista é de que, se o Inter apresentar um bom projeto para Leandro Damião, a partir da temporada de 2024, e aí vem também o que eu vou falar, o segundo ponto. O primeiro eu falei em relação ao Oscar, em relação à condição financeira. O segundo ponto é se o presidente Alessandro Barcelos for reeleito. O Inter terá um processo eleitoral em dezembro. Se o presidente permanecer e cumprir o seu mandato, eu acho que o Leandro Damião é, sim, uma possibilidade mais concreta. Até porque esse contrato está se encerrando lá no Kawasaki Frontale e o Leandro Damião, ele lembra na entrevista também que ele recusou o Flamengo em 2017 na Série A para voltar ao Inter, que estava na Série B, numa situação muito complicada. Então, o Leandro Damião, ele abriu as portas e me pareceu ter o desejo de voltar. Vamos ver como será no futuro o desenrolar dos fatos, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.